E aí, tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai ver um vídeo falando sobre homem afeminado. E basicamente é sobre esse homem que fala sobre as experiências dele em sendo um homem afeminado e como isso tem a ver em relação com a sociedade e sobre o mundo de hoje. Então, eu acho que vai ser muito interessante. E então, sem mais demora, sem mais enrolação, bora pro vídeo aí. Desde pequeno, o que era considerado socialmente como característica feminina sempre esteve presente em mim. Nos meus gostos, no meu jeito de falar, em algumas atitudes. Era o meu jeito, mas diante da sociedade era visto como algo mais feminino. Eu me lembro de me encantar com o universo feminino. As roupas, as princesas. E quando eu era bem pequeno eu amava explorar esse universo. Aí conforme eu fui crescendo, algumas pessoas começaram a reprimir essa característica minha. Elas diziam que era coisa de mulher, ou era coisa de viado. Diziam que era vergonhoso eu gostar de boneca ou dançar do jeito que eu quisesse. E algumas pessoas ridicularizavam o meu jeito de falar, meu jeito de andar. Então, beleza, deu pra ver essa primeira parte. E agora, revisando um pouco aí, a gente viu um cara falando aí sobre a relação entre masculinidade e femininidade e como isso faz parte da sociedade. E agora, pro ponto dele, ele falou um pouco sobre a experiência dele sendo mais afeminado como criança e como a sociedade viu isso quando ele estava crescendo. Agora, se você está falando de si mesmo, e se você tem seu jeito, e você tem sua personalidade, eu não tô nem aí para isso. Você pode ser e fazer o que você quiser. Mas falando sobre a sociedade, até parece que ele está insinuando que isso é problema da sociedade. Em achar que homem afeminado é coisa estranha. E eu vou dizer aqui que é muito claro que gente pensa assim. Você já viu a sociedade? É homem agindo como um homem e mulher como mulher. Caso como o seu é raro. Durante a história, a masculinidade e a feminilidade foram se desenvolvendo como opostos. Masculinidade era superioridade, bravura, força, virilidade, e a feminilidade era inferioridade, submissão, delicadeza, fragilidade. Durante a história, as mulheres quase sempre estiveram, se não sempre estiveram, em lugar de submissão, em relação aos homens, sempre sendo inferiorizadas, objetificadas. Já a masculinidade quase sempre representou um papel oposto de superioridade, liderança e poder. Então ele falou um pouco sobre a história entre mulher e homem e como homem era visto como ser forte, sendo corajoso e superior, e as mulheres sendo frágil, sensível e em lugar de inferioridade. E sim, eu acho que isso é óbvio, a ordem natural que coisa fraca se submeter a coisa mais forte. Mas eu acho que é um pouco mais complicado do que isso. Por exemplo, lá nos dias antigos, tipo milhares de anos atrás, antes da civilização, a única preocupação de homem ou mulher e até da humanidade inteira era só sobreviver. E você precisa dessas qualidades: força, bravura e coragem para sobreviver na natureza. E isso traz mais uma coisa: proteção, coisa que toda mulher quer. E era bem mais importante naquela época. Então, a submissão era a estratégia de sobrevivência. E para as pessoas que vão dizendo aí: ah, e mulher não faz parte em nada, não contribua nada para a sobrevivência? O que, você odeia mulher? É por isso que você está falando isso? Então, pensa aí rapidinho. Quem vai cuidar do homem se ele se machucar? Então fica bem claro que os dois são necessários. Então agora, antes de ir para frente, só surge uma pergunta: se isso tudo que eu falei agora é relevante para hoje em dia?
E com isso, eu deixo vocês responderem essa pergunta. Então criaram-se dois mundos que não deveriam se misturar. Então, se um homem se aproxima do universo feminino, ele está fragilizando a ideia de masculinidade. E a masculinidade, no seu ideal, jamais pode ser algo vulnerável, frágil. Isso é óbvio. Coisas que são opostos a um ao outro não misturam. Por exemplo, bom e ruim, preto e branco, o bem e o mal, grande e pequeno. E talvez alguém pode ter o ponto de: e preto e branco não tá cinza? E entre grande e pequeno não tem média? Mas os dois opostos não param de existir. Só porque misturam, isso não tira do oposto. E agora, indo para o exemplo dele de masculinidade e feminilidade, e como esses são opostos, e ele está falando sobre o homem misturar com a feminilidade, e como isso é visto como algo negativo. E também, só porque coisa oposta pode se misturar, não significa que vai. E até que você pode ver, a maioria dos homens age como homem e mulher age como mulher. Eu nunca preenchi o papel de modelo masculinizado de garoto. Modelo que é esperado de todos os homens pela sociedade machista em que a gente vive. E quando você não cumpre esse papel, inevitavelmente você é oprimido. Tudo à sua volta vai te cobrar para que você corresponda ao modelo de masculinidade ideal. Eu cresci entendendo que eu tinha um jeito indesejável, vergonhoso, risível e feio. Só que eu não podia fugir disso, porque aí eu não seria eu. Afinal, meu jeito era eu também. Eu me sentia frágil não por ter a feminilidade em mim, mas por não corresponder aos ideais opressivos da masculinidade. Então, nesse vídeo eu pulei algumas partes, e o motivo por que eu fiz isso era porque esse cara tava falando sobre si mesmo. E eu não tirei essas partes porque ele tava sendo chato só falando de si mesmo. Agora, eu acho que era o motivo porque eu tirei, mas não foi o principal, e eu vou explicar por quê. Nesse vídeo eu não estou preocupado com ele e o que ele quer fazer. Ele é adulto que faz o que quiser e ele tem a escolha dele em qualquer coisa e aspecto da vida dele. E deu para vocês verem aí agora, e ele vai falar mais sobre si mesmo. E então, indo para frente, ele falou: se você não corresponde à masculinidade tradicional, ou se você até desvia um pouco, que você vai ser oprimido pela sociedade machista. Eu acho que esse cara aí deve citar exemplo de como gente assim vai ser oprimido. E o exemplo que ele citou durante o vídeo inteiro, e era basicamente a sociedade não aprova disso. Ou até pelo menos gente dentro da sociedade não aprova disso. Cara, gente não gostando do seu jeito não é a mesma coisa em sendo oprimido. Gente não gostando de alguma coisa sobre você, ou até não gostando de você, isso é uma coisa que faz parte da vida e todo mundo passa por isso. E a resposta do público foi terapêutica. Várias mulheres vinham me dizer que se sentiam atraídas quando eu estava cantando. E que viam uma força na minha performance. Que viam a feminilidade e a masculinidade misturadas. Eu imagino que vários homens heterossexuais sentiram a mesma coisa. Só que por medo ou dificuldade não conseguiram expressar o efeito da minha performance na mente e no corpo deles. Então sim, ele é cantor e faz teatro. Aí não é surpresa não. Mas e sim, eu cotei a parte que ele tava falando sobre isso porque era mais sobre ele, falando de si mesmo. E como eu já disse, eu não tô indo atrás dele como indivíduo não. E eu não tô nem aí pra o que ele faz, mas eu vou mostrar a parte onde é que ele admitiu que ele faz teatro e canta. Pra quem não sabe, eu também sou cantor. E desde o momento que eu decidi performar cantando, usando saia, lápis no olho... Então deu pra ver aí e vamos conversar sobre a parte que a gente viu agora. Então ele falou um pouco sobre como a masculinidade e
e a feminilidade e como isso mistura. E depois ele falou também sobre como as mulheres falaram isso pra ele e como os homens não falaram nada sobre isso. E que talvez tinha medo de dizer isso. Mano, eu não sei se você sabia disso ou não, mas homem não vai pra teatro. O homem que você tá vendo lá no show seu foi provavelmente a namorada que forçou ele pra ir lá com ela. E isso é 99% dos homens que estão lá no show. Ou teatro, sei lá. Foi a namorada que queria ir e ele só tá acompanhando. E cara, é muito claro que mulher vai falar isso. Ah, eu senti isso, eu senti aquilo, meu coração. Mulher é assim. Você não vai ver homem falando como, ah, eu senti isso, eu senti aquilo. Homem não fala muito sobre as emoções. Provavelmente é por isso que homem não falou com você sobre isso. A gente vive em uma sociedade patriarcal que é pautada no machismo, que oprime quem não corresponde às suas regras. Isso é muito nocivo. É muito difícil você lutar sozinho contra tudo e todos. Meu objetivo é fazer com que as pessoas reflitam sobre essas questões, enxerguem a importância de se aceitar e de respeitar as diferenças. Porque não se enganem. Aceitar a dita feminilidade em mim é uma luta diária. Que me amar é uma luta diária, porque na maior parte da minha vida me fizeram acreditar que meu jeito era errado, era engraçado, era ridículo, feio e que para ser amado ou aceito eu devia mudar. Então eu tenho que lembrar e reforçar que eu tenho um mundo de possibilidades dentro de mim e que eu sou lindo exatamente do jeito que eu sou, mesmo que muitas pessoas tentem me dizer o contrário. Então o vídeo acaba por aí. E eu não tenho muito para falar sobre esse final aí. Porque todo o assunto que foi mencionado aí eu já... Então, antes de encerrar aqui, se vocês aí que tá assistindo e tá inscrito no canal, eu espero, se você tem sugestão, ou vídeo, ou artigo, ou qualquer material que você quer que eu faça o vídeo sobre, por favor, se sente livre para fazer isso. E para quem quer saber, qual é o propósito desse canal? O propósito é para zoar e criticar burrice. Praticamente isso. É simples assim. Então esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram. Deixe um like se você gostou do vídeo. Se inscreve se você não é inscrito. E compartilhe o vídeo. E até a próxima. Tchau!